Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar diretamente com as pessoas que trabalham em turnos, ou seja, tem um trabalho que a gente chama de shift work, né? Ou seja, rotativo, em escala, um trabalho que demande você ficar à noite trabalhando e de dia você acaba tendo que descansar por conta disso. Também vou falar com as pessoas que trabalham à noite, né? Então, trabalha, tem um turno noturno, mas ainda volta um pouco mais cedo para casa, enfim, descasa um pouquinho esse horário mais tradicional de trabalho que a gente tem. Também vou falar com aquelas pessoas que trabalham até mais tarde, então acaba ficando ali, não tem aquele horário certinho até 17, 18 horas da noite, trabalha até um pouco mais tarde. Como é que funciona isso também para essas pessoas? E para você também que tem uma vida mais noturna, como é que você ajusta isso e o que você pode fazer para ter mais qualidade de vida e mais saúde, mais bem-estar? Tudo isso vai interferir no nosso relógio biológico, que é organizado para a gente poder ter mais atividade durante o dia e menos atividade durante a noite. Quando a gente tem essa elevada quantidade de atividades à noite, a gente descasa isso. Isso gera alguns problemas para a gente. Então, esse vídeo foi um pedido de 4 pessoas aqui do canal. Então, Maria, Cássia, Laura e Marinês, elas pediram para eu falar um pouquinho sobre esse tema. A Maria trouxe uma pergunta, né? Como é que a gente consegue ter qualidade de vida se a gente trabalha à noite, né, e dorme pela manhã? Como é que fica essa dinâmica dessa rotina? Foi um vídeo que eu passei de uma rotina baseada no Ayurveda e nos ritmos circadianos que compõem aí o nosso dia a dia, nosso período do dia. Como é que fica? Aquilo dali é o ideal, mas se você tem alguma mudança, ela me perguntou, o que eu faço agora se eu tenho essa mudança? Como é que eu vivo? Né? Tô em desacordo completo dessa rotina, o que eu faço? A Cássia perguntou para mim também, né? Como é que fica isso, né? Ela trabalha das 7 horas da noite às 7 horas da manhã. Então, será que essa rotina não serve para ela? Como é que ela ajusta isso para o dia a dia dela? E a Laura passou para mim, também pediu, comentou nesse vídeo de rotina que eu passei, como é que ela ajusta, né, para quem faz trabalho rotativo. Então, tem pessoas aí que têm um trabalho totalmente descasado, né? Fica alguns dias trabalhando num turno, depois muda para outro turno. Como é que funciona isso para quem tem essa condição de trabalho? E a Marinês falou do marido dela, do esposo dela, que trabalha, na verdade, de 2 até as 22h30. Ou seja, ele passou um pouquinho, né, do horário normal ali, ele trabalha de tarde e de noite. Então ele chega em casa, como é que funciona isso? Ainda vai comer, ainda vai jantar, faz exercício, não faz? O que ele precisa fazer para dormir melhor? Tá com problema no sono? Como é que ele resolve isso? Então ela veio até a mim pedindo ajuda também para eu conseguir falar sobre esse tema. Então, se você tem alguma situação dessas que eu citei nesse vídeo, esse vídeo é para você. Então, vamos tentar destrinchar um pouquinho para a gente conseguir compreender como a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui um resuminho, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos contextualizar aqui um pouco essa parte inicial. Vamos pensar em você, eu já vivi isso, já vivi essa parte disruptiva aí desse tempo, né? Trabalhando e estudando de noite e às vezes sem fazer nada demais, ficando acordada até mais tarde. Então, antigamente, a gente vivia muito mais esse ritmo da natureza. Então, tinha uma marcação maior de acordar com o sol, de dormir quando escurecia. Até porque a gente não tinha uma luz mais facilitada para o nosso dia a dia, que controlasse, né, nos desse esse poder da gente conseguir poder ficar acordado até mais tarde, de ter luminosidade. Hoje em dia, a gente vive o que a gente chama de sociedade 24 horas.
tudo acontece 24 horas por dia, né? Então, só para você ter uma ideia, 20 milhões de brasileiros trabalham à noite. Isso significa, em porcentagem, 10% da nossa população trabalhando à noite. Então, são 10% de pessoas sofrendo isso, essa mudança desse ritmo o tempo inteiro. Isso é muita coisa, gente, né? E o mais preocupante é que essas pessoas elas estão sacrificando a saúde por conta disso, por ter que trabalhar, ou se você escolheu isso, por ter escolhido uma vida dessa forma. Tem gente que não tem opção, né? Mas quem tem poderia mudar. Eu acho que vai ser muito melhor para a sua saúde. Então, como eu comentei, não é só quem trabalha, né? Não é só quem trabalha. Essa mudança nesse relógio biológico não acontece só pelo trabalho, mas também pelo estilo de vida que a gente leva. Um estilo de vida onde a gente foge desse ciclo natural do dia e da noite, por ficar acordada até mais tarde, mexendo no celular, assistindo TV, né? Então, isso meio que dá essa bagunçada no nosso ritmo circadiano. Se a gente for ver, essa desregulação, né, desse ritmo biológico que a gente deveria considerar para o nosso dia a dia, gera muitas doenças. Então, aqui eu tenho algumas delas para citar. Doenças crônicas, doenças metabólicas como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, problemas gastrointestinais, problemas de saúde mental, como a depressão, e uma função imunológica um pouco enfraquecida. Então, a gente precisa refletir e começar a cuidar desse ponto para a gente não adoecer. Se você tem escolha, como eu falei, repense essa sua forma de levar esse estilo de vida, de considerar não ficar até tarde. Então, seguir esse ritmo realmente da natureza. O acordar e o dormir, se está claro, se está escuro, perceber isso, sentir isso. É importante isso pra gente. Falo de carteirinha, que eu passei mais que uma década da minha vida vivendo exatamente dessa forma e minha saúde foi pro beleléu. Então, se eu pudesse te dar um conselho, seria cuide disso. Perceba e, se você puder, coincidir os seus horários com o ritmo da natureza é o melhor. Mas tem pessoas que não conseguem, ou seja, aquelas pessoas que trabalham em turnos, né? Pessoas que trabalham realmente de noite. Como é que faz? Enfermeiro, médico, policial, bombeiro, atendente de call center, todos têm trabalhos irregulares. Como é que eles fazem? Eles precisam ter condições para conseguir viver melhor. Então, o que acontece, né? Eu estou me baseando aqui em 2 cientistas muito importantes e que eu leio muitas coisas deles e considero muito como uma fonte de conhecimento muito boa, que é o Satchin Panda. Ele escreveu um livro chamado The Circadian Code, que é o Código Circadiano, ou seja, um livro bem grossinho, em inglês, que ele comenta ali sobre vários temas relacionados a essa disruptura que a gente faz, que a gente cria por viver nessa sociedade 24 horas, o que acontece com a gente, né? E como é que a gente pode resolver esses problemas. Aliás, o primeiro capítulo desse livro, do The Circadian Code, é exatamente sobre isso. A nossa vida, a vida que a gente leva, que é uma vida em turnos. E isso não só para quem trabalha de noite, tem essa troca, né, de dia pela noite, mas por conta do nosso estilo de vida atual, de sempre estar indo mais para a noite, uma atividade noturna. Então, esse daí é o primeiro capítulo que ele aborda. E o segundo cientista que eu me baseio também é o Huberman. Também consideram muito as informações dele, os dois já fizeram também vários vídeos juntos, então o que eu estou trazendo aqui não são informações da minha cabeça, são informações científicas baseadas aí nesses 2 cientistas que eu considero muito, tá bom? O que a gente pode fazer na prática para conseguir melhorar isso, né? Bom, nós temos aí um primeiro ponto. A gente precisa manter o mesmo horário. Todas as coisas, as atividades que a gente faz,
a gente precisa manter o mesmo horário. No caso, vamos focar na parte de trabalho, para quem trabalha de noite. Então, manter o mesmo horário de trabalho. Tentar seguir esse mesmo horário por pelo menos 14 dias seguidos, incluindo aí os finais de semana. O que eu vou falar é duro, mas se você conseguir manter essa mesma rotina de vida durante esses 14 dias, isso vai deixar o seu corpo num ritmo mais estável. Então, se você precisa trabalhar em turnos, tenta ver com a pessoa que está te empregando se você consegue trocar de turnos de 14 em 14 dias. Se puder ficar mais tempo, melhor. Mas conseguir fazer essas trocas pelo menos aí em 14 dias, não menos do que isso. Se você trocar em 7 dias, você vai continuar aí prejudicando os seus ritmos circadianos e seu bem-estar. Então, fica atento a essa organização de turnos. Isso aqui vale bastante para quem trabalha em turnos e para você também que acaba trabalhando à noite, se for pegar um turno mais cedo, ou você não trabalha em turnos, mas você trabalha todos os dias à noite, seria interessante você não mudar esses horários nos finais de semana, tá? Esse daí é um primeiro ponto. Seu corpo precisa se acostumar com essa cadência. Então, cada vez que você muda alguma coisa de 7 em 7 dias, mudou o final de semana, isso vai ser ruim para você. Você que acaba ficando até mais tarde, seja trabalhando, ou tem essa vida um pouco mais noturna no final de semana, menos noturna um pouquinho no meio da semana, cria essas mudanças, acorda mais tarde final de semana, acorda mais cedo meio de semana, isso também não é bom. Mantenha pelo menos aí um padrão durante 14 dias seguidos. Então, se você for sair para alguma coisa, saia de 15 em 15 dias, né? Então, isso vai te deixar com mais saúde, tá? Segundo ponto, e aí vale para quem trabalha realmente à noite, é conseguir ajustar a exposição à luz. Antes de dormir, você precisa começar a reduzir a luminosidade de onde você está. Então, luzes de teto não são ideais, né? O ideal é você evitar luz forte por 2, 3 horas antes de dormir. Então, a luz brilhante ela acaba suprimindo a melatonina e vai redefinir o seu relógio biológico, ou seja, vai te excitar. Então, você precisa, na verdade, tentar manter o seu corpo o mais calmo possível para você conseguir dormir melhor. Então, se você saiu de um plantão de manhã cedo, use óculos escuros para voltar para casa, né? Chegou em casa, mantenha aí o seu ambiente mais escuro. Você pode fazer uso, por exemplo, de luzes amarelas mais fraquinhas, não luzes que vêm do teto, mas luzes da parede, abajur. São coisas mais assim de canto, onde a luz incide, clareia um pouco o ambiente, mas não está vindo diretamente em cima de você. Então isso ajuda muito. Evitar o uso de dispositivos eletrônicos ou usar a configuração, se você tiver realmente que usar o seu celular, por exemplo, ou o computador, assim que você chega em casa, enfim, você ajusta para aquela configuração de luz noturna todos os seus dispositivos, ou evita mesmo, para você conseguir ter um melhor sono, né? E assim que você acordar, isso vale para quem está fazendo esses turnos realmente invertidos, trabalhou de noite e de manhã, claro, né, tá acordando, assim que se acordar, se exponha à luz natural por pelo menos 20 minutos. Isso vai ajudar a regular, ajustar o seu relógio biológico. A luz solar da tarde, ela idealmente, né, é apreciada durante ali o pôr do sol, em um momento assim próximo ali ao pôr do sol, pode ser uma grande ferramenta para você conseguir regular o seu sono, né? No entanto, lembre-se de que a luz solar mais forte e eficaz para definir continua sendo a luz da manhã. Mas, como você está virada, né? Se você trabalhou de noite e tem que descansar de dia, não pegue a luz da manhã e pegue a luz ali
durante o pôr do sol, por pelo menos 20 minutos, para conseguir te ajudar a regular essa sua parte do seu sono. Uma outra coisa que você tem que fazer é ajustar o seu sono. Então, mantenha uma rotina de sono regular, dormindo e acordando nos mesmos horários todos os dias, pessoal. Inclusive nos finais de semana, para a gente evitar essa sensação que a gente tem de jet lag, ou seja, é como se a gente sempre encara o final de semana como o bônus da semana. Esses 2 dias, sábado e domingo, são dias normais. A gente precisa encarar que a gente vai manter uma rotina de segunda a segunda. Isso evita o jet lag. Se você começar a mudar a sua rotina de meio de semana para o final de semana, isso causa esse efeito de jet lag social que a gente chama, que vai te deixar extremamente cansada na segunda-feira. Então, invista aí, para ajustar o seu sono também, um quarto totalmente escuro, né? Você pode usar máscara, eu uso máscara nos olhos, tenho minha cortina blackout, né? E também acabo usando também protetor de ouvido. Então, eu consigo dormir num silêncio total, num breu total e num silêncio total. Uma outra coisa também importante é você conseguir manter o quarto um pouco mais frio na hora que você vai dormir. Então faz o seguinte, se você for dormir, antes de dormir, toma um banho um pouquinho mais frio, principalmente nos dias de muito calor, tá? Então, toma um banho um pouco mais frio. Se você tiver ar-condicionado ou tiver ventilador no seu quarto, liga antes de você deitar para você conseguir dormir já nessa temperatura. Isso induz o nosso sono. Então, vai ajudar bastante nesse processo para você conseguir ajustar o seu sono, ter um sono mais reparador, um sono com mais qualidade, tá? Não esqueça do protetor auricular para reduzir esses ruídos, evitar despertar aí durante o seu sono. Então, principalmente quem acaba dormindo de dia tem muito mais barulho de manhã e à tarde, né? Então, usa, porque vai ajudar bastante nesse processo aí para você. E exercício físico? Devo fazer? Não devo fazer? Eu acabei trabalhando de noite, estou cansada para fazer exercício físico, faço ou não faço? Tem que fazer, tem que fazer. Então, fazer exercício logo depois de você acordar vai ser excelente para você dar aquele start no seu corpo. Então, o melhor horário seria você chegou do teu trabalho de noite, você não se exercitar, não ter atividade intensa de exercício físico perto da hora de dormir, que vai ficar difícil de você pegar no sono. O melhor é quando você acorda, porque isso ajuda a despertar, te dá um movimento, né, um movimento maior ao seu corpo, para você conseguir despertar realmente e ter um trabalho mais efetivo ali durante seu período. Então, tenta fazer isso, tenta colocar um exercício físico pouco antes aí do seu turno, tá bom? Isso daí vai te ajudar bastante. E a alimentação, como é que a gente faz? Bom, é importantíssimo que você consiga manter uma cadência aí de alimentação. A gente está falando de pessoas que fazem turnos à noite ou que trabalham à noite e acabam criando processos de ansiedade. Isso é normal. Vai pegar alguma coisa, vai beliscar, vai comer e essa alimentação vai acabar não sendo tão efetiva. Alimento também é uma fonte de energia para a gente. Então, para a gente não se sentir cansada depois, a gente precisa cuidar desses horários de alimentação. Então, coma sempre nos mesmos horários, até nos finais de semana. A minha vida mudou muito quando eu interpretei que final de semana é igual ao meio da semana. Eu faço coisas, atividades de lazer, consigo fazer, criei uma vida para isso. Ao longo do meio da semana, ao longo da semana e no final de semana, trabalho no meio da semana, trabalho no final de semana. Eu meio que alinhei isso e isso me dá um retorno muito bom para a saúde. Então, tenta pensar dessa forma. Final de semana é igual a meio da semana. Mantra isso na sua cabeça. Final de semana é igual a meio da semana. Então, mesmos horários de alimentação, pessoal. Evita também aquela coisa de ficar petiscando ao longo dos turnos, né? E fazer refeições muito pesadas antes de dormir. Para quem chega tarde da noite,
tenta fazer uma refeição um pouco mais leve, ou você pode também mudar um pouco isso. Por exemplo, tem uma forma que eu usei durante um bom tempo na minha vida, e uso ainda de uma forma um pouco diferente, que não vale a pena eu citar isso agora, mas você pode incorporar na sua rotina alimentar um processo de restrição de tempo, né? Uma janela ali que você tem, onde você vai fazer um jejum. Nossa, fazer um jejum numa janela de tempo, mas como é que funciona isso? Bom, primeiro que o momento de jejum ele é tão importante quanto o momento de alimentação, né? O corpo precisa desse período de jejum, que gera mais ou menos aí, leva mais ou menos aí umas 12 horas, né? Que é um período que você tem para conseguir reparar e rejuvenescer todo o seu mecanismo do corpo para o dia seguinte. Então, trabalhadores em turnos, eles devem procurar incorporar esse período de jejum na sua rotina diária, ajustando conforme necessário para adequar aos seus horários de trabalho. Se você não trabalha em turnos, mas trabalha até mais tarde, tente, por exemplo, levar a sua última refeição para conseguir jantar por volta ali até umas 19 horas. Seria o ideal. Se você chega em casa meia-noite, para comer meia-noite e conseguir dormir, a gente demora aí de 2 a 3 horas para conseguir ajustar, fazer o nosso processo de digestão. Então, não vai dar tempo, você vai perder tempo ali antes de você conseguir dormir, e dormir um pouco mais cedo para acordar melhor no dia seguinte. Então, tenta levar uma marmitinha, e comer ali por volta das 19 horas vai ser o ideal. Tenta fazer isso, faz isso durante um mês, vê como é que você está se sentindo. Aposto que você vai se sentir muito bem, não vai querer outra vida, vai continuar fazendo isso. E para você que acabou chegando, né, tarde, para você que acabou chegando cedo porque trabalhou até tarde, faça uma refeição, mas tenta não ficar petiscando, beliscando ao longo do seu turno. Tenta fazer refeições. Isso daí também vai te ajudar bastante. Tenta cuidar um pouco mais dessa alimentação, mais regradinha, tá bom? Um outro ponto muito importante é ajustar a ingestão de cafeína. Eu era uma viciada em café, eu não sei nem quantos eu tomava, eu tomava em caneca, assim, ó, sei lá, 3, 4 por dia, para dar conta, e eu achava, nossa, tenho muita energia, mas era aquele processo de beber café o dia inteiro para ficar acordada e de noite eu não conseguia dormir direito, e é um vício que a gente não percebe, a gente não sabe que é viciado em café, desde o dia que a gente resolve parar de tomar café ou reduzir essa ingestão de café. Então, a cafeína ela acaba sendo usada como uma droga de segurança para quem precisa ir trabalhar de noite, né, para combater a sonolência. Então, quem trabalha à noite acaba ingerindo mais café, né, provocando aí esse impulso temporário no seu estado de alerta. Mas ela pode interromper ainda mais esse seu ritmo circadiano, né? Que já está comprometido pelo seu trabalho em turno. Então, como é que funciona? A cafeína, ela suprime um neurotransmissor que promove o sono, que é a adenosina. Então, levando aí a um atraso no início do sono e uma piora na qualidade do sono. Tudo o que você precisa após um turno vai ser dormir bem, né? Então, após o seu turno, você precisa deitar e ter um baita sono reparador. Então, cuidado aí, não só com a quantidade, mas com a qualidade do seu sono. Regule um pouco essa cafeína. Você não precisa parar de beber café, mas deve evitar, se possível, algumas horas antes de dormir, você evitar essa ingestão. Então, tenta ver se você consegue fazer isso. Então, eu estou trabalhando em turno, ou eu estou trabalhando até mais tarde, de noite. Tentar cortar essa cafeína um pouco antes, para você ter aí uma janela sem café e seu corpo já conseguir ir acalmando para você chegar em casa e conseguir dormir bem, né? Algumas alternativas aí que você tem à cafeína é conseguir se expor a uma luz brilhante durante o dia, né? Ou durante o seu turno. Então, se você está no seu turno, você tentar ter uma exposição maior de luz,
Fazer pausas regulares para se movimentar também pode ser benéfico para gerenciar essa sonolência e promover mais esse estado de alerta, para você não ficar sonolento ali. O trabalho pode ser um trabalho extremamente importante ali, fundamental para uma vida de uma outra pessoa ou com uma máquina perigosa. Você vai precisar ter um estado de alerta, né? Estar em estado de alerta. Então, dá uma equilibrada. O Satchin Panda, ele ainda cita uma coisa, que a cafeína ela pode causar sensibilidade à insulina, o que pode ser particularmente problemático para trabalhadores em turnos, que já correm um risco aí de diabetes tipo 2. Então, se você já tem alguma questão com isso, toma cuidado para a gente poder ajustar essa ingestão de cafeína, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero que você sempre pense na sua segurança, na segurança de quem está ao seu redor, né? Aplique essas dicas dentro da sua realidade, conforme a sua profissão e os seus limites pessoais exigem. Cuide da sua saúde, fazendo exames periódicos, pessoal, e usando, por exemplo, também técnicas que vão te ajudar em tudo isso, técnicas de respiração, relaxamento, para conseguir manter um nível ótimo de saúde mental. Pessoas que trabalham dessa forma sempre vão sofrer com esses problemas. Eu já sofri com problemas de saúde mental por conta dessa mudança de turno, dessa exigência de trabalhar até muito tarde, enfim, de ter que estudar até mais tarde, de mudar completamente minha rotina. Então, cuidem disso enquanto vocês podem. E esses exames periódicos, né? Se você tem propensão a ter doenças crônicas, seja diabetes tipo 2, obesidade, problemas cardíacos, enfim, cuide melhor. Não deixe de fazer exames para poder ver como é que está esse seu nível. Se você tem uma situação de trabalho em turno, trabalho rotativo, trabalho até mais tarde, enfim. E por último, eu quero pedir que você preste atenção e muito nas recompensas que você está buscando, como, por exemplo, um café em excesso ou até mesmo cigarro. Falo isso de experiência própria, eu sou ex-fumante, sou ex-viciada em café e isso daí é importantíssimo. Quais recompensas você está tendo que lidar para continuar com esse processo intenso de trabalho à noite, tá? Se o trabalho em turno está sendo exaustivo, para você, nesse momento, talvez seja a hora, se você puder mudar, talvez seja a hora de você considerar uma mudança na sua rotina. Se esse vídeo aqui conseguiu te ajudar de alguma forma, me fala, comenta aqui pra mim, pra eu poder saber quem tá aqui comigo, por favor. E eu vou adorar receber comentários também das pessoas que me pediram esse vídeo, se ajudou, se não ajudou, o que mais que eu posso trazer e ajudar aqui vocês nesse momento, tá bom? Deixa eu te compartilhar com as pessoas, curta, se inscreva aqui no canal, isso ajuda demais esse projeto que eu tô tentando ressuscitar e manter aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final, quem ficou aqui comigo, e até o próximo vídeo.